Alguns dos problemas que aparecem em sua vida não são apenas problemas. São profecias disfarçadas, destinadas a te mostrar o que você tem. E não o que... Agora. Eu me lembro da Holly pregando sobre o peso de um passado no último Dia das Mães. Foi tão bom. Ela pregou sobre a viúva. A viúva, em 2 Reis 4. A mulher do filme estava na mesma situação. Ela estava desesperada. Ela não tinha nada. Ela estava numa situação muito ruim. O credor vinha levar o filho dela. O profeta perguntou a ela o que ela tinha em sua casa. Ela disse não há nada lá, exceto um pouco de óleo. Ele disse para ela ir buscar alguns jarros. E ela disse que os jarros estavam cheios. Quer dizer, foram tantos jarros cheios que eles ficaram sem jarros antes de ficarem sem óleo. Mas deixe-me te mostrar algo específico sobre este milagre. Quando o Senhor me mostrou isso, eu tive que parar e escrever, porque eu não queria esquecer isso. Foi no versículo 14, quando Elias dá a profecia. Eu acredito que estou profetizando para algumas mães, alguns pais, alguns adolescentes. Acredito que para alguns solteiros, alguns casados. Em outras palavras, se esta é a sua palavra, e você precisa de uma palavra do Senhor hoje, creio que Deus me autorizou a te dizer isso a partir do versículo 14 da palavra dele. Esta é uma palavra para você. Diga, esta é uma palavra para mim. Diga isso, esta é uma palavra para mim. Diga de novo, esta é uma palavra para mim. Pois isso é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. O vaso de farinha não se esgotará, e o jarro de óleo não secará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Há um profeta que está esperando que Deus lhe dê uma palavra que ele possa falar, que ele abrirá os céus e trará a chuva, trará o arrependimento de uma nação, trará a destruição dos falsos profetas de Baal e libertará o povo para a liberdade de adorar a Yahvé. Há um profeta esperando a chuva, há uma mulher à espera da chuva. Enquanto ambos estão esperando, Deus envia uma palavra, e esta palavra é para a sua situação, para seus filhos e para a sua família. O vaso e o jarro. Ele disse que haveria o suficiente. Alguém diga suficiente. Coloque nos comentários, suficiente. Haverá o suficiente no vaso e o suficiente no jarro. Espere um minuto, Elias. Você não quer dizer vasos e jarros? Plural? Não. Eu disse o que Deus me disse para dizer. Haverá o suficiente no vaso e no jarro. Um vaso, um jarro. Não serão 10 vasos e 10 jarros. Não serão 100 vasos e 100 jarros. Ele diz, na verdade, nem vai parecer que é mais do que era antes de você levar isso para Deus. Mas não vai acabar. Eu o louvo por todas as vezes na minha vida em que parecia que não era suficiente, mas ele disse, minha graça te basta. Minha força é aperfeiçoada em sua fraqueza. Era um vaso e um jarro. Bem, veja só. O que estava naquele jarro era suficiente. E eu vim dizer a alguém que você tem o suficiente no seu vaso para fazer a sua obra. Você tem o suficiente no seu jarro para criar sua família. Você tem o suficiente no seu jarro para passar por essa fase difícil, esse lugar difícil. Há o suficiente no seu jarro. Há uma palavra em seu espírito. Há uma respiração em seus pulmões. Eu sinto Deus nisso. Há o suficiente no meu jarro. Eu não tenho 15 jarros, mas eu tenho óleo suficiente em um jarro, que se eu usá-lo, ouça isso, diariamente. Gota a gota, ela foi e, apesar da fome, alimentou o profeta, serviu ao propósito de Deus e salvou seus filhos, tudo por entender que Deus prometeu ser suficiente até que a chuva viesse. E Deus disse que você precisava estar aqui hoje, porque Ele vai te dar o suficiente até que Ele venha. O suficiente até que Ele venha. Você pode não sentir a liberdade agora, mas Deus vai te dar graça suficiente para sobreviver
Até que a liberdade venha. Quando lutamos para nos libertar das coisas, sentimos que nunca seremos livres. E pensamos que até nos sentirmos livres, Deus não pode realmente nos usar, mas Deus disse: minha graça é suficiente para você. E minha força é aperfeiçoada em sua fraqueza, então eu sei com que você ainda luta. Mas maior é aquele Você quer essa palavra ou não? Ele disse que vai ser suficiente até que a chuva venha. Ele não disse a ela que iria chover em 1 ano, porque ele também não sabia. Mas ambos estavam no mesmo lugar, o profeta e a mãe, olhando para o mesmo problema, confiando no mesmo Deus, crendo na mesma palavra. Era a palavra no riacho, era a palavra em Sarepta, a palavra de quando você tinha 12 anos, a palavra de quando você tem 72, será a palavra que te sustentará e ela vai ser suficiente. Então, enquanto você espera pela chuva, alegre-se no espaço entre isso. Porque Deus disse: eu vou te dar milagres nesse meio tempo. Enquanto você está esperando pela mudança, enquanto está esperando pela maturidade, esperando que isso crie raízes, a Bíblia diz para ensinar a criança no caminho que ela deve andar e quando for velha não se afastará dele. Então, como eu tenho paciência suficiente para não matá-los até que eles sejam velhos o suficiente para fazer o que eu ensinei, Deus disse: minha graça te basta, e se você se apoiar em mim e aprender comigo e me ouvir, será suficiente. Até que ele venha. Durante toda a sua vida, Deus tem te conduzido. Do riacho até Sidom, até Carmelo. Do riacho até Sidom, até Carmelo. E a cada espaço entre isso, ele tem sido bom. E ele tem sido Deus. Então, por mais simples que pareça, o que quer que você tenha como uma mulher que nem é suficiente para alimentar um convidado extra. Qualquer que seja a sua força, a habilidade que você tenha, só para eu saber, porque eu preciso ajustar minha abordagem se eu não estiver indo bem. Tem alguma mãe aqui que tenha sentido, nos últimos tempos, na última estação, não quero dizer há 30 anos, que você não é suficiente para essa obra? Apenas se sentindo assim. Tem literalmente 8 pessoas aqui que sentiram que não são suficientes. Ok, eu vou dizer tudo o que vocês precisam saber para essas 8 que se sentem assim. Tem o suficiente em seu vaso e seu jarro para você fazer a sua obra. Mas não tem o suficiente para fazer a obra de Deus. Ele é quem tem que fazer isso acontecer. Ele é quem tem que fazer isso funcionar. Ele é quem tem que mostrar que é capaz, não você. Você é um mordomo. Então pode devolver para ele. Eu amo ser pastor, porque eu sei que a igreja é de Deus. Eu digo ao Senhor: está aqui, Senhor. É o Covid, Senhor, toma aqui de volta. O que nós fazemos agora? Eu não sei qual é o futuro daqui a 10 anos e você também não. Mas Deus disse até que eu te mostre o próximo passo. O que você sabe vai ser suficiente. Até que eu venha. Se você for se preocupar com amanhã, Deus não vai te defender de uma batalha que Ele não te chamou para lutar. E se você continuar esperando, por mais 50 jarros, se continuar esperando até o fato, porque sabe o que vai acontecer? Você vai pensar: quando eu tiver esse dinheiro, quando meus filhos ficarem mais velhos, quando eu tiver aquela oportunidade, ainda assim nunca vai ser suficiente. Até que você realmente, verdadeiramente, acredite que Ele é suficiente. Então, venham pessoal, venham cantores. Eu quero que cantemos as palavras. Nós já cantamos isso muitas vezes antes, mas eu quero cantar sobre cada profeta, a quem Deus está dando uma palavra, e a cada mãe, a quem Deus está dando um milagre. E eu quero que cantemos sobre todos os problemas que você precisa levar para Deus hoje. Você reparou no que o profeta disse? Ele disse: traga-me um pouco do que você tem. E quando ela fez isso,
sempre foi suficiente. Enquanto esperamos nesses espaços por orações respondidas, enquanto esperamos nesses espaços por resultados de testes, enquanto esperamos nesses espaços pela resolução da situação, nós temos que saber que a palavra dele é suficiente até que ele venha. Então, Deus, assim como Abraão finalmente chegou ao lugar e havia um cordeiro no arbusto, e ele chamou esse lugar de Jeová-Jiré, nós escolhemos e decidimos em nossos corações hoje te chamar de Jeová e chamamos este lugar de Jiré. O lugar que o Senhor proverá. Eu quero orar por alguém que foi atormentado pelo que ele não tem. Eles foram ameaçados pelo que eles não têm. Estão inquietos, retraídos e deprimidos porque eles não têm. Quer dizer, se é uma mãe, ou se é um pai, ou se é alguém que não tem filhos, o Senhor vê todas as necessidades, Deus, eu não. Mas o que quer que eles pensem que eles não tinham quando chegaram aqui hoje? É apenas um espaço para o Senhor mostrar quem o Senhor é. Nós somos duros e dizemos essas coisas, Deus. Mas precisamos viver assim. Te dando o pouco que temos. E ver isso se tornar mais do que suficiente nas mãos de Jeová-Jiré. Assim como fizeram no início, eu quero que estendam as mãos para o céu. Como se você tivesse um pai que sabe como te alimentar. Como se ele enviasse pássaros para deixar cair comida para você. Como se ele enviasse Elias à sua porta enquanto você estava coletando lenha para alimentar sua família. Eu quero que você tire um momento e silencie todas essas vozes que têm lhe dito: olhe para você, você não é inteligente o suficiente para criar essa filha, você não pode sequer ajudá-la com a lição de casa. Olhe para você, você não é bom o suficiente para criar esse menino, você sequer tem um homem em casa. Por tudo o que você não é, você é um candidato à revelação de quem Deus é. Afinal, quando Deus deu seu nome a Moisés, ele escolheu se identificar como Eu Sou. Isso deixa todo o espaço do mundo para qualquer necessidade que você pode ter. E eu creio que Deus está chamando algumas pessoas para longe de lugares secos da autodependência. Creio que Deus está os chamando para a próxima designação deles hoje. Seu vaso, seu jarro, é mais do que suficiente. Se seu vaso precisasse ser maior ou seu jarro precisasse ser mais largo, ele seria maior ou mais largo, mas ele te colocou lá. Você é aquele que ele escolheu. E vai ficar tudo bem. Deus está no amanhã e vai ficar tudo bem. Deus cuida de seus filhos e vai ficar tudo bem. Pois o vaso de farinha não vai esvaziar e nem o jarro de óleo, até o dia em que o Senhor mandar chover. Eu sei que está esperando pela chuva, você está esperando algumas coisas, mas Deus disse que vai ser suficiente. Até que ela venha, Ele vai te enviar tudo o que você precisa, mas até que isso venha, Deus não é menos do que suficiente. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.